Quem não lembra de diversas coisas que aprendeu na escola, né? Eu, por exemplo, me lembro de várias coisas. Algumas coisas eu lembro com sentido, outras coisas, mesmo não tendo sentido, eu lembro claramente aqui. Vocês querem ver? Eu lembro de algumas fórmulas que eu não lembro exatamente para que servem, né? Eu lembro de alguns princípios que eu não sei mais aplicá-los, mas eles estão aqui na minha cabeça, né? Eu lembro o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Eu lembro dos prefixos dos compostos carbônicos, né? Ou seja, met, et, prop, but. Então, em síntese, agora eu não lembro contextualmente isso. Agora, outras coisas que eu aprendi na escola, eu lembro com contexto, com emoção, né? Ou seja, eu lembro de uma forma bastante significativa, como, por exemplo, eu lembro em matemática de análise combinatória. E por que eu não esqueci análise combinatória até hoje? Porque eu lembro do professor de matemática que eu tive no ensino médio, que naquela época chamava-se segundo grau, quando ele entrou na sala de aula com uma placa de carro, né? Antigamente as placas de carro eram cinzas, tinham 2 letras e 4 algarismos, e ele pendurou essa placa no quadro e falou assim: gente, tendo 2 letras e 4 algarismos, até quantos carros nós podemos ter no Rio de Janeiro sem que as placas se repitam? Quantos carros é possível se ter no Rio de Janeiro, né, 2 letras e 4 algarismos? Aí a gente ficou louco, ele mandou a gente tentar calcular de alguma forma, até que ele foi ao quadro e escreveu: nós vamos aprender hoje uma coisa chamada análise combinatória, né? E isso que a gente vai aprender hoje vai ajudar a gente a resolver esse problema. Nunca mais esqueci a análise combinatória. Assim como lembro também de uma aula de história. A minha professora, a professora Heloísa, não esqueço dela, uma professora alta, ela era também professora universitária, né? Dava aula na Universidade Federal Fluminense, e ela mandou a gente ler um livro chamado História da Riqueza do Homem, de um autor chamado Leo Huberman. E esse livro foi muito interessante, ele foi muito marcante para mim, né? E é um livro que fala sobre os princípios do capitalismo, né? Eu lembro que ele começa com uma frase assim: você já viu que nos filmes americanos as pessoas pegam táxi e não pagam, saem do táxi e vão embora, né? Ninguém paga o táxi. Mas quem paga aquele táxi? Será que os taxistas são tão bonzinhos assim nos Estados Unidos? E aí foi nesse livro, inclusive, que eu ouvi pela primeira vez a expressão almoço de graça, né? Não existe almoço de graça. Pois é, eu lembro com bastante saudade até dessas aprendizagens. Eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico de número 22. E sim, o nome do nosso Papo Pedagógico hoje é como é que as coisas ficam gravadas na cabeça, né? Como guardar na cabeça algumas coisas? Ou seja, por que algumas coisas eu aprendo e ficam lá com a gente lembra até hoje, e por que outras coisas a gente aprende, mas não lembra muito o contexto e o sentido que elas têm, e outras coisas a gente aprende e esquece rapidamente. Essa é a maioria das coisas, que por sinal algumas coisas são para serem esquecidas mesmo. Mas o que determina isso? Enquanto professores, precisamos entender quais são os elementos que estão por trás desse processo, né? Dessa dinâmica. Bom, começa aí. Guardar na cabeça significa ter uma aprendizagem mais significativa, ter uma aprendizagem de longa duração, né? De longo prazo. E vamos entender uma coisa logo de cara. Entender não é aprender. Entender é aquilo que acontece com o garoto, nosso aluno, quando a gente explica alguma coisa lá durante a aula e ele entende, ele fala assim: ah, entendi. Nesse momento, o que aconteceu? Ele ligou aquilo novo que ele estava ouvindo a algumas informações que ele já tinha na cabeça dele, aquilo fez sentido e ele deu sentido para aquilo. Ele entendeu. Não significa que ele aprendeu. A neurociência nos diz que aprender significa passar uma informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, né? Isso é aprender, é fazer com que aquilo passe da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E essa é a nossa grande tarefa, né? A grande tarefa do professor é exatamente essa. Então nós estamos aqui para entender esse processo e ver como é que a gente pode aplicar essas aprendizagens na prática das nossas aulas, né? Começa pelo fato de, quando eu ensino alguma coisa em sala de aula e o menino ouve aquilo que eu estou ensinando, ele não está ouvindo exatamente a mesma coisa que eu estou falando. Todo mundo sabe disso. Todos nós temos uma coisa chamada filtro no ouvido, né? Você não ouve exatamente o que eu estou dizendo, você está ouvindo coisas que, depois de passarem
por esse filtro. E esse filtro tem pelo menos 3 partes. A primeira parte dele é uma parte que o cérebro se pergunta logo assim, presta ou não presta atenção nisso, hein? Isso capturou a minha atenção ou não? Logo, as nossas aulas, elas precisam começar de maneira interessante, né? De maneira meio que impactantes, para que o cérebro, opa, deixa eu prestar atenção, opa, me chamou a atenção. Alguma coisa que chame a atenção e leve o cérebro a responder positivamente essa pergunta. Presta ou não presta atenção? Sim, vou prestar atenção. Segunda parte desse filtro, o cérebro se pergunta assim, isso é útil para mim? Isso é importante para mim? Para que eu vou aprender isso? Logo no início das nossas aulas, nós precisamos deixar claro para que aquele conteúdo vai ser importante, né? Por que é importante aprender aquele conteúdo? E a terceira parte desse filtro o cérebro responde a pergunta assim, está interessante, está envolvente? A maneira como a gente está apresentando aquele conteúdo está envolvendo, né? Ou é aquela maneira enfadonha, né? Difícil de prestar atenção? Então, uma vez vencido esse filtro, o que acontece? O cérebro continua não prestando atenção. Há de se dizer que isso já teve uma questão anterior, que é a questão do estado emocional de quem aprende, estado emocional do aluno, estado psicológico do aluno. Então, do que eu estou falando? Esse filtro que a gente acabou de dizer que existe, né, entre o que eu falo e o que ele ouve, ele é regido, o tamanho da boca do filtro, que deixa passar mais coisas ou menos coisas, tem a ver com o estado psicológico desse menino. Quando o garoto está relaxado, disposto, motivado, atento, com certeza o filtro dele está mais largo e mais coisas daquilo que estamos ensinando chega até ele. Agora, quando esse menino está estressado, com privação de sono, não dormiu de noite porque ficou jogando lá videogame, né? Desmotivado, cansado, o filtro dele está com uma saída desse tamaninho. Né? Então, de cara, a gente já entra com essa questão. Por isso que é importante, antes da gente começar a aula, a gente tentar criar um clima agradável, né? Um clima propício à aprendizagem. E qual é o clima propício à aprendizagem? O clima leve. Né? Por isso, pega bem uma brincadeira, um bate-papo, um comentário, né? Uns 5 minutinhos de ambientação que possa assim, elevar um pouco, né? O estado psicológico ali dos nossos alunos. Mas por que eu, professor, tenho que fazer isso? Porque a aprendizagem depende disso. Né? Quanto mais leve, quanto mais positivo estiver esse estado psicológico, melhor ele vai aprender. Então é claro que isso tem a ver com o meu trabalho. Né? Aí depois, na hora de apresentar o conteúdo, lembre-se disso. Né? Comece o conteúdo de forma impactante, porque o filtro começa por aí, presta ou não presta atenção. Né? Depois, explique para que serve aquele conteúdo, porque a segunda parte do filtro é essa. Isso me interessa por quê? Né? E procura apresentar de uma forma interessante, porque é isso que vai manter a atenção do menino. Né? Por quê? Quando a gente apresenta um conteúdo, ele entende o conteúdo, ele ainda não aprendeu. Entender significa, esse conteúdo, professor, que o senhor acabou de falar, está hospedado na minha memória de curto prazo. Né? Então, é isso. Legal, entendi. Agora, não significa que ele aprendeu. Né? Muitas vezes o garoto entendeu, não vou estudar mais. E aí, o que ele faz? Na véspera da prova, ele dá uma lida. Como ele já tinha entendido, ele recupera essa aprendizagem. E aí faz a prova. Uma semana depois, cobra dele aquilo. Duvido que ele lembre. Né? Ou seja, aquilo não saiu da memória de curto prazo. E, repito, aprender é transferir um conteúdo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Né? Quando acontece uma associação entre o que eu já sei e o novo que eu estou aprendendo, eu entendo. Né? Eu começo aí esse processo. Quando eu associo, eu entendo, eu fecho e já começo a passar esse conteúdo aos pouquinhos para a memória de longo prazo. Agora, se eu repito, a repetição, né, e o impacto emocional da apresentação do conteúdo também ajudam. Né? Eu lembrei logo de início aqui que quando eu era aluno, eu aprendi análise combinatória por causa do impacto emocional que o meu professor de matemática criou ao apresentar o conteúdo para a gente. Né? Nunca mais esqueci. Né? Lembro também dos fundamentos do capitalismo por causa da forma que a minha professora apresentou esse conteúdo através do livro do Léo Huberman, etc. e tal. Né? Em síntese, os impactos emocionais que eu provoco nas aulas que dou, eles são meio que determinantes dessa transferência do conteúdo imediatamente, né, para a memória de longo prazo.
né? Esse conteúdo, quanto mais impactante é aquela aprendizagem, às vezes esse conteúdo passa imediatamente para a memória de longo prazo. Eu não preciso nem ter esforço, né, para ficar... um outro elemento que ajuda a passar o conteúdo para a memória de longo prazo é a repetição. Né? Por exemplo, eu lembro, né, que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, em função dos milhares de vezes que eu tive que repetir isso para resolver os trocentos exercícios que os meus professores passaram lá para mim. Né? Então, também, a repetição também é um instrumento de passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, em síntese, elementos que interferem nesse guardar na cabeça. Primeiro, o estado emocional positivo do menino na hora de aprender. Né? Segundo, a memória, ou seja, o que ele já sabe ajuda a ele aprender. Né? Quanto mais eu sei, mais eu aprendo. Inclusive, a gente deve direcionar os nossos alunos para aprender sempre, né? Nós devemos aprender sempre. Está sem fazer nada? Vai ouvir um podcast, né? Vai assistir um documentário, vai ler um livro, né? Ou seja, ou até mesmo vai ver um filme, mas procure extrair sempre algumas reflexões importantes. Quanto mais eu aprendo, mais condição de aprender eu tenho. Né? E a maneira de eu apresentar aquele conteúdo, quanto mais emocionalmente impactante for essa maneira, maior a probabilidade daquele conteúdo passar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Não vamos esquecer disso, nem das consequências disso na prática das nossas aulas, ok? E aí, isso faz sentido para você? Vamos pensar sobre isso? Então, deixe seus comentários aqui, encaminhe o link, né, para algum colega professor, educador, que você acha que isso possa fazer sentido também. E se você ainda não assistiu os outros 21, né, papos pedagógicos, eles já estão lá no canal Sala dos Professores, esperando por você, ok? Valeu a sua companhia e até o próximo Papo Pedagógico.